O professor Moisés, daqui a pouquinho, vai começar um programa da Rádio Vox. Nós, neste momento, não estamos ainda no ar. Está tocando a música, já deu tudo certo, que é a música de abertura do programa. Infelizmente, não é possível ouvir a música, porque antigamente o som era externo e agora o som é só através do fone de ouvido. Mas quem já ouviu as gravações através da internet sabe que o programa começa com essa música, já deu tudo certo. E no final, Léo, mostra Léo aí também pra galera da internet, do WhatsApp, do Facebook, do Instagram, do Twitter, do blog e do YouTube. Léo é o sonoplasta da Rádio Vox, faz muito sucesso com as mulheres, mas é comprometido. Então, se você, internauta brasileira, se interessar, pode esquecer, né? O homem é comprometido. E o professor Moisés vai daqui a pouquinho começar o programa. Esse programa aconselha, motiva, explica o comportamento humano e dá dicas para os empresários. Daqui a pouquinho, quando eu começar a falar, a maneira de falar vai ser diferente. Nessa introdução é a fala normal, é como se eu estivesse conversando com você. Na hora de falar no rádio, a gente muda a maneira de falar. Da mesma forma, eu mudo a maneira de falar quando eu dou uma palestra, eu mudo a maneira de falar quando eu dou uma entrevista. Em cada situação, temos uma maneira de nos comunicarmos com quem está prestando atenção. E o professor Moisés, daqui a pouquinho, inclusive, vai dar uma olhada em algumas matérias do Jornal à Tarde. Pode ser que eu encontre algum interessante. Tem 2 jornais à tarde aqui, o de ontem, sábado, e o de hoje, domingo. E a música já deu tudo certo neste 22 de fevereiro de 2015, verão brasileiro, acabou o horário de verão em outros estados, a Bahia não tem horário de verão, a música já deu tudo certo, continua tocando, mas já está no finalzinho, né, Léo? Já sinalizou ali e nós vamos entrar no ar. Bom dia! Agora são 10 horas 12 minutos. Eu sou o professor Moisés Barbosa dos Santos. Este é o programa Professor Moisés Explica, da Rádio Vox AM 1600, uma emissora da CEADEB Comunicação. Agora, repito, 10 horas 12 minutos. Hoje, dia 22 de fevereiro de 2015. Já estamos no ar, falando com os nossos ouvintes em muitas cidades brasileiras. Inclusive, tem pessoas que nos ouvem através da internet. E quem está me ouvindo através do meu blog www.palestrantedecruzdalsalmas.blogspot.com é um ouvinte privilegiado, porque pode estar até em outro país nos ouvindo através da internet. Mas minha mãe, Dona Lúcia, está me ouvindo em casa através do seu radinho de pilha, que também é um rádio de eletricidade, e é bem provável que pela cidade de Cruz das Almas, nos bairros mais próximos da sede e também na zona rural, muitos ouvintes que já estão acostumados a ouvir o professor Moisés estão sintonizados, acompanhando mais um programa que promete ser interessantíssimo. Quando o professor Moisés fala, o professor Moisés fala com bastante clareza e procura explicar o comportamento humano, procura motivar, aconselhar. E tem uma parte que eu falava agora há pouco na introdução. Nós estamos gravando este programa em vídeo para disponibilizar posteriormente para os amigos internautas e para curiosos de forma geral. Eu dizia que eu costumo também dar dicas para os empresários. E eu
Vou, inclusive, falar aqui, neste início de programa, de uma dica que é importantíssima para que uma empresa funcione a contento. Todos vocês já ouviram falar que dentro de uma empresa é preciso que haja cooperação. Claro, tem pessoas que mandam, tem pessoas que obedecem, até quem obedece pode mandar em alguns momentos. Ninguém está trabalhando só para receber ordens, quem trabalha também pode ter uma ideia interessante e tem mesmo é que falar, porque pode inclusive mudar de posição hierárquica dentro da organização. Hoje você é um simples funcionário, amanhã você poderá ser um funcionário muito mais graduado. É interessante opinar em alguns momentos, mas é preciso compreender que a hierarquia precisa ser obedecida. O gerente, por exemplo, quando dá uma ordem, ele espera que seja obedecida. Se você entendeu e pretende cumpri-la, por que não fazê-lo posteriormente? Se você não concorda, acho que com jeitinho você tem o direito até de falar que tem uma ideia melhor do que aquela. Eu particularmente, se for um gerente de uma empresa e alguém disser para mim, diante de uma ordem dada, que tem uma sugestão melhor do que a minha, eu vou ser ouvidos, vou ouvir atentamente e terei a sabedoria para entender que a opinião dada é melhor do que a minha, se assim o for, e mudar o que eu pensava. Inclusive, de forma geral, é possível que você hoje não tenha as mesmas opiniões do passado. Nem sempre a gente tem as mesmas opiniões. É por isso que é possível que hoje você goste de uma pessoa que você não gostava, ou você não goste mais de alguém que você gostava. As opiniões mudam, o mundo é dinâmico, nem sempre tudo é igual. Eu costumo dizer que esse tipo de comportamento também é válido, por exemplo, na política. Eu já ouvi falar de grandes políticos brasileiros que tinham rivais em determinados momentos, que passaram a ser aliados em outros momentos. Lula, Dilma Rousseff e os grandes políticos brasileiros já agiram dessa maneira. Quem antes era odiado por circunstâncias que motivavam a mudança de comportamento, passou a ser uma pessoa afeiçoada, mais próxima do convívio e até ajudando naquela empreitada que se iniciara ou então que estava em andamento há já algum tempo. As opiniões mudam, não tem problema nenhum você mudar a sua opinião, desde que seja para melhor, desde que também você tenha consciência que a mudança vai gerar grandes resultados pessoais e para o mundo. Nós estamos neste planeta para transformar a humanidade num lugar melhor para se viver. Não devemos pensar só em nós. De forma geral, os seres humanos são muito egoístas, pensam muito em si, nas pessoas mais próximas, geralmente familiares e amigos. Um grande exemplo de ser humano egoísta é o político brasileiro. Normalmente, o cidadão que já é muito bem remunerado, seja vereador, prefeito, deputado federal, deputado estadual, senador, governador, presidente da república, é muito comum se ouvir falar que mesmo assim o cidadão recebeu a propina ou se envolveu no ato desonesto. É muito egoísmo, porque está pensando unicamente no seu bolso e tirando o dinheiro público tão necessário num país que precisa de mudanças praticamente em todos os seus setores para ser um país digno de existir vidas humanas. Professor Moisés, agora às 10 horas e 19 minutos, está começando o programa Professor Moisés Explica, este bate-papo legal que eu tenho a satisfação
de realizar com os meus queridíssimos ouvintes de Muritiba, Cachoeira, São Félix, da minha cidade natal, Cruz das Almas, e devido à capacidade que tem a Rádio Vox de ir muito longe através das ondas eletromagnéticas, a gente está conversando com pessoas em Salvador que nos ouvem através do rádio. Eu tenho parentes que moram no São Caetano que costumam ouvir este programa todos os domingos, da mesma maneira, em Feira de Santana, em São Gonçalo dos Campos. Tem o meu amigo Anselmo da Farinha, que mora em Cruz das Almas, mas sempre está paquerando as moças de São Gonçalo dos Campos. Deve estar hoje curtindo mais um domingo nesta cidade belíssima. Quando eu estive em São Gonçalo dos Campos pela primeira vez, gostei da cidade, porque é uma cidade não só de um povo acolhedor, mas a cidade é organizada, é toda bonitinha, e eu fiquei muito interessado em voltar outras vezes, como de fato já aconteceu. O professor Moisés Barbosa dos Santos falou do cidadão, o tal do Anselmo da Farinha, o homem mais conhecido lá de Cruz das Almas, em São Gonçalo, e ele acabou de ligar, está na linha. Ô meu querido Anselmo da Farinha, bom dia. E aí, rapaz, onde é que você está? Está em São Gonçalo dos Campos. Rapaz, e quer dizer que você está acompanhado das mulheres de São Gonçalo dos Campos? Só amigas? Namorada não tem ainda? Continue procurando, que aí... Ah, uma boa pergunta. Vou fazer o seguinte, vou responder essa pergunta sua depois que você desligar. Como se faz para arrumar uma namorada? Você... Oi? Você pode dar o seu número no ar. 8109 7002. Olha, esse é o número de Anselmo, que quer uma namorada de qualquer lugar, né, Anselmo? Pronto, muita gente anotou o seu telefone. Eu conheço o Anselmo. Se você estiver solteira, pelo menos uma coisa eu garanto, você não vai passar fome. É um rapaz trabalhador, trabalha de domingo a domingo. Agora, o Anselmo, ele não sei como é que vai se comportar quando conseguir essa namorada que ele quer há bastante tempo. Eu lembro que outro dia eu estava numa emissora com a irmã da cidade de Cruz das Almas, e o mesmo Anselmo que nos ligou agora, e o internauta não ouviu porque o áudio só foi ouvido aqui pelo professor Moisés no fone de ouvido, mas o internauta que está nos ouvindo no futuro, porque o programa está sendo gravado, não ouviu a voz do Anselmo. Este mesmo Anselmo já fez a mesma solicitação ao professor Moisés. Professor Moisés, o que devo fazer para conseguir uma namorada? Anselmo, vou lhe ser sincero, porque o professor Moisés, nesses casos, tem que ser sincero ao extremo. Primeira condição para se ter uma namorada: você ter um emprego. A mulher não é boba de se envolver com quem está desempregado, com quem tem pouco dinheiro no bolso, de repente ela fica grávida, ou quer realmente levar adiante o relacionamento e a pessoa, o seu parceiro atual, futuro esposo, por exemplo, não tem dinheiro. É desagradável, porque sem dinheiro não se faz nada nesta vida. Eu, particularmente, não faço nada por dinheiro. É bom que se diga. O professor Moisés está falando aqui, neste momento da Rádio Vox AM1600, porque Deus me guia nesta fala e dá a inspiração que eu preciso para ajudar os nossos ouvintes, inclusive o Anselmo da Farinha, respondendo a sua pergunta. Mas confesso aos senhores que durante a minha vida toda eu nunca fiz nada por dinheiro. Mas quando a gente tem paixão pelo que faz, quando a gente se prepara adequadamente para fazer com excelência, o dinheiro aparece naturalmente. Ele é necessário, e quanto mais melhor. Agora, não se esqueça, o dinheiro é a mais podre das ambições. Nada de fazer
aquilo que você está fazendo só por causa da remuneração. Infelizmente, tem muitas pessoas que se encaixam nesse contexto e ficam deprimidas. Tem muita gente que trabalha sonhando com a velhice, porque é quando vai chegar a aposentadoria. Mas se esquece que a aposentadoria vem junto também com os riscos de um desaparecimento a qualquer momento. Por sinal, Anselmo, eu já dei uma dica para você, vou dar outras, mas esta semana nós lá em Cruz das Almas ficamos muito tristes com a morte prematura de uma médica da cidade que não tinha nem 60 anos. Imagine como a vida em alguns momentos pode ser injusta. A pessoa se prepara, olha, para ser um médico, só faculdade, praticamente são 8 anos, 6 anos de faculdade, 2 anos de residência médica. Nesses 2 anos de residência, você fica dentro de um hospital, confinado, aprendendo o exercício da profissão, que é dificílimo, começa a trabalhar e, de repente, infelizmente, a pior tragédia da existência acontece, que é a morte. Da mesma maneira que o maior presente que nós temos é a vida, a pior tragédia da existência é a morte. Por isso, meu amigo, você que está vivo, comemore. Pode ser até que o dinheiro no bolso seja pouco, pode ser até que a infelicidade seja muita, devido às muitas tragédias que aconteceram na sua vida. Mas não desanime, mantenha-se firme no seu propósito de ser feliz em algum momento do futuro e Deus vai ajudá-lo. Deus vai, com certeza, transformar a sua vida numa vida cheia de momentos felizes. Uma das condições sine qua non, o professor Moisés até falou de uma maneira diferente, condição sine qua non, quer dizer, traduzindo, porque tem muita gente pouco estudada que está me ouvindo e certamente não entendeu. Até os bem estudados podem não ter entendido. Condição sine qua non significa algo necessário para que alguma coisa aconteça. Uma condição sine qua non para que você seja uma pessoa feliz é você não desistir nunca, é você amar a sua vida em qualquer circunstância. A pior tragédia que pode acontecer é você morrer. O resto, meu amigo. Não tem dinheiro no bolso? Não tem hoje. Joga na Mega. Quem sabe você não vai ter daqui a uma semana e vai ser até um dos olhos mais ricos do Brasil. Sai pela cidade, quem sabe não encontra uma alma boa que até lhe ajude ou lhe dê um trabalho dentro da sua competência profissional para que você ganhe o dinheiro que você tanto quer. A gente só não pode desanimar, porque quem tem a vida tem tudo, meu amigo. Meu queridíssimo Anselmo, anotou a dica que o professor Moisés lhe deu? Tem que ter um emprego. Esse caso você tem. Então você já passou pela primeira condição para conseguir uma namorada. Minha queridíssima ouvinte, esse rapaz que ligou, deu o número aí. Ele tem um trabalho e eu digo para você que é uma pessoa bastante dedicada ao trabalho. Não vai faltar dinheiro, consequentemente não vai faltar comida e a tendência natural dele é guardar dinheiro. Deve ter já dinheiro guardado, né, Anselmo? Você não é bobo e consequentemente você vai ter a sua casa bem mobiliada, o seu carro, mas uma das coisas mais importantes da vida, e eu tenho certeza que Anselmo sabe disso, é a honestidade. Ganhar o dinheiro sempre de forma honesta. Não adianta querer passar por cima das pessoas, não adianta querer também ter tudo de uma só vez. As coisas acontecem aos poucos, a gente precisa manter a paciência. Meu querido Anselmo, eu sei que você tem bastante dinheiro guardado e você, por ser um trabalhador exemplar, tende a ter cada vez mais. Que Deus o abençoe para que isso seja verdade, porque eu insisto no que eu disse, dinheiro nunca é demais, quanto mais melhor. Eu tenho um exemplo de um amigo meu lá de Cruz das Almas, um empresário, que foi com a sua esposa para a UPA, a Unidade de Pronto Atendimento da cidade de Cruz das Almas, que inclusive atende a cidades próximas também. O meu amigo Guto, de materiais para construção, que tem a sua lojinha ali perto da Real Calçados, da Totamix, infelizmente passou por uma situação desagradável. A sua esposa
entrou no carro, ela não viu, tinha uma faca que perfurou a coxa da esposa de Guto e ele teve que ir para a UPA, não tinha outra alternativa, por incrível que pareça, não estranho não. A cidade de Cruz das Almas, uma das mais importantes cidades da região, não tem um hospital. Depois de quase 100 anos, a Santa Casa de Misericórdia fechou na atual gestão do prefeito Dr. Jean. Lamentavelmente, eu particularmente tenho uma tristeza muito grande por esse fechamento, porque eu já estive lá em momentos difíceis e sempre fui muito bem atendido. Não tinha como Guto levar sua esposa para a Santa Casa de Misericórdia, cheia de baratas, com as portas fechadas há bastante tempo e sem previsão para reabrir. Você que é de São Félix, comemore. A Santa Casa de São Félix é uma das melhores da Bahia, para não dizer uma das melhores do Nordeste. Não tem não, meu amigo. Você que é de São Félix, está com tudo. Você que é de Cachoeira, também tem a sua Santa Casa de Misericórdia. Muritiba tem um hospital que eu tenho certeza que corresponde à demanda local. Até uma cidade bem pequena da região tem o seu hospital com uma qualidade muito boa, que é Sapeaçu. Mas Cruz das Almas, infelizmente, só tem o IPE. E lá no IPE só se atende basicamente pediatria e obstetrícia. Então o meu amigo teve que ir para a UPA, que é um lugar moderno, né, uma ideia dos últimos governos petistas, para atender esses casos emergenciais e também casos que não são de muita gravidade. Mas o pior aconteceu. O que a médica fez não foi feito com competência. Uma semana depois, a perna da esposa do meu queridíssimo Guto, amigo do professor Moisés, grande empresário cruzalmense, inchou e ele teve que procurar um médico particular que disse: olha, vá para Salvador às pressas e procure tratamento da rede privada, porque não dá tempo que o tratamento seja na rede pública. E assim Guto fez e acabou tendo que gastar muito dinheiro. Se eu não estou enganado, ele me disse inclusive a quantia que gastou, mas que foi coberta pelo plano de saúde, R$41 mil, mas o valor foi coberto pelo plano de saúde, que ele paga todo mês no valor de R$1.000. Poucos brasileiros têm essa condição. Então, é como eu dizia, dinheiro é importantíssimo. Se ele não tivesse dinheiro para pagar o plano de saúde, ou se não tivesse dinheiro para cobrir as despesas inicialmente, como aconteceu, para depois ser ressarcido, a sua esposa, bem jovem, por sinal, poderia ter a perna amputada. Não só o dinheiro não é demais para as emergências, como o dinheiro não é demais para gozar a vida. Nós precisamos não só trabalhar, mas ter muitos prazeres. O professor Moisés, por exemplo, já viajou para o Rio de Janeiro, já passei um Réveillon em Copacabana, já morei em Florianópolis, já passei momentos inesquecíveis à beira-mar, uma das cidades mais bonitas do Brasil. Já estive no Rio Grande do Sul, Paraná, São Paulo, Minas Gerais, Espírito Santo e tantas outras cidades e estados. E o professor Moisés, obviamente, só fez tudo isso porque em alguns momentos da minha vida eu tinha dinheiro para gozar desses prazeres maravilhosos que são proporcionados pelo dinheiro. Então, não é demais você ter esta ambição até de querer um pouco mais, né? Além do que você tem, não tem problema nenhum. Agora, desde que seja o dinheiro ganho através do trabalho honesto. E meu amigo Anselmo, nesse particular, tá com tudo, Anselmo. Agora, também é um cara gente boa, bom de papo e é uma pessoa simpaticíssima. Tenho certeza que se tiver uma namorada, vai corresponder, vai procurar ser carinhoso. Anselmo, isso é importante, viu, Anselmo? Não adianta você ter só o dinheiro, você tem que também ser carinhoso com a namorada no dia que ela aparecer. Mulher adora mimos. Coloque no colo, né? Afague, dê beijinhos, diga que vai fazer um cafezinho de vez em quando e levar na cama, se for o caso. Faça tudo o que puder para deixá-la sempre feliz. Obviamente, o relacionamento entre duas pessoas tem os seus momentos de desastre, quando as pessoas se desentendem e nem parecem aquelas pessoas do início do namoro, quando tudo era romantismo. Por sinal, uma vez eu ouvi alguém me dizer o seguinte:
que quando a mulher olha para o céu e pergunta ao parceiro o que é aquilo que está no céu, ele diz: meu bem, são estrelas. As estrelas, inclusive, nos inspiram, me deixam cada vez mais apaixonado por você. Depois de alguns anos, essa mesma pergunta é feita: o que é aquilo que está lá no céu? E o homem diz assim: que mulher burra desgraçada, não sabe que se trata de uma estrela ou algo parecido. Infelizmente, com o tempo, a relação tende a deteriorar e as pessoas deixam de se gostar como no início. Tem muita gente que eu conheço, como meu pai e minha mãe, que tem muito tempo de relacionamento e continuam se gostando. Tem muitos outros exemplos na cidade de Cruz das Almas, com certeza pela Bahia e pelo Brasil. Não me pergunte o que fazer para, depois de 50 anos de casados, você olhar para o céu e falar: meu bem, são estrelas e nós estamos enamorando por causa dessas estrelas que nos inspiram cada vez mais. Não sei como responder a essa pergunta, viu, Anselmo? Essa aí, Anselmo, no futuro você pergunta a alguém que vive essa experiência de ter muitos anos de relacionamento e continuar gostando como no início. Agora, Anselmo, outra coisa importante, quando você tiver a sua namorada, já falei do dinheiro, falei do carinho, agora eu vou falar da fidelidade. É preciso entender que a mulher gosta de homem fiel. Se você trair, certamente ela vai perceber e vai deixar de gostar de você. Eu, particularmente, tenho um medo desgraçado, desculpe o termo, de trair quem quer que seja, principalmente uma mulher, num relacionamento. A pessoa que está comigo, dentro do mesmo espaço físico, que faz a minha comida, que cuida de mim, pode deixar de fazer tudo isso. O homem que é esperto não trai, ou quando trai, inclusive essa dica é para um empresário cruzalense que gosta de trair, o nome eu não vou falar, mas ele gosta de trair e fala isso pela cidade abertamente. Meu amigo, não fale não, traia. Você não gosta de trair? Eu disse para você não trair, mas você gosta de trair? Traia. Não é que você gosta. Quem sou eu para obrigar você a agir de uma forma diferente? Já que você gosta, agora não fale com as pessoas. Faça bem distante de Cruz das Almas, onde ninguém saiba do que você está fazendo, até porque esse empresário tem filhos e é casado há bastante tempo e a sua esposa é muito conhecida na cidade. Fica feio, você vai toda saber que ele está traindo a mulher e a mulher até hoje não ter percebido, mas no dia que ela perceber, vai ter confusão com certeza. Então, a fidelidade é importantíssima para que a relação seja duradoura e haja respeito e também haja confiança. Porque depois que o homem trai, a mulher simplesmente vai perder a confiança. A mulher não vai corresponder como antes, a comida não vai ser tão gostosa como antes, o afago no momento das intimidades não vai ser o mesmo e a tendência nesse caso é a relação ficar difícil cada vez mais e a pior tragédia no caso de uma relação acontecer, que é a separação com filhos. Os filhos aí ficam, infelizmente, privados de ter a sua família completa. Pode ser que o filho fique com o pai, pode ser que o filho fique com a mãe, mas ficar com os dois o tempo todo vai ser difícil, em alguns casos até impossível, e isso é muito ruim, não só para o futuro das crianças, mas para o país como um todo. No entanto, no Brasil as separações são muito frequentes e o pior, existem personalidades do meio artístico que dão péssimos exemplos. No programa passado eu falei aqui que nós devemos dar bons exemplos para que as crianças tenham referência na hora de se comportar. As nossas crianças, como eu falei aqui no domingo passado, quando assistem TV, praticamente não vem nada de interessante para servir de referência. Quando navegam na internet, nas redes sociais, no WhatsApp, Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, blog, enfim, até o quase falido Orkut, não encontra também nada de interessante, ou pouquíssima coisa interessante.
e, infelizmente, nós temos um país onde a questão dos valores é cada vez mais um problema seríssimo. Meu amigo, muitas vezes a gente vai conversar com uma criança de 10 anos, a gente fica até arrependido em iniciar a conversa. A criança de 10 anos é estúpida, xinga por qualquer razão, mente como se fosse algo super normal e não tem o menor respeito pelos mais velhos. Com apenas 10 anos, a criança se acha no direito de dizer: eu sei, tem que ser da minha maneira. Meu filho, você que é uma criança de 10 anos, você não sabe nada. Você tem que ouvir os mais velhos para aos pouquinhos ir aprendendo, e vai demorar muito tempo. O professor Moisés aprendeu um pouquinho depois dos 40. Aí eu percebi que eu sabia um pouquinho e comecei a abrir a minha boca em muitos momentos, porque até então eu quase que não abria a boca. Onde eu chegava, eu me mantinha calado, ouvindo, tentando aprender e entender este mundo. E foi depois dos 40 que eu disse assim: olha, já ouvi bastante, permaneci calado a minha vida quase toda. Agora, devido às minhas muitas leituras, a Escola de Agronomia em Cruz das Almas, onde estudei, o curso de Física da UFBA em Salvador, onde também passei uma boa temporada, e o curso de Física lá da Universidade Federal de Santa Catarina, as muitas aulas que dei, as experiências como empresário e até as experiências como amante me levaram, depois dos 40, a dizer assim: agora eu tenho condição em alguns momentos de dar opinião, mas mesmo assim é sempre bom lembrar: 2 ouvidos, 1 boca, nós devemos mais ouvir e falar muito menos. Aqui eu tenho que falar porque o programa é para falar. Agora não estranhe não se você me encontrar algum dia e constatar que aquele professor Moisés que fala tanto nas palestras e no rádio fica o tempo todo de boca calada, porque eu vou estar prestando atenção ao que você está dizendo para aprender um pouco com você. Mas eu insisto, a gente precisa dar um puxão de orelha nessas crianças. As crianças brasileiras são muito mal educadas. As crianças brasileiras são muito mal educadas. Os adolescentes, de forma geral, eles se acham os senhores do mundo. Eles aprenderam a mexer no smartphone. Os mais velhos não sabem mexer no smartphone. Porque aprenderam a mexer no smartphone, eles se acham maravilhosos e pensam que sabem tudo. Outro dia eu entrei num grupo do WhatsApp lá de Cruz das Almas, cheio de crianças. Elas me colocaram no grupo do WhatsApp. E eu fiquei muito triste, porque elas não sabem escrever, não sabem fazer um textinho, simples que seja, para explicar o vídeo que está sendo produzido. Que absurdo! Eu, por exemplo, recebo no meu WhatsApp um vídeo. Eu tenho que me dar o trabalho de assistir o vídeo para descobrir o que ele está abordando. Não seria bem prático quem está me mandando o vídeo criar um texto? Este vídeo trata de tal assunto, e aí eu poderia descartar ou não. Imaginem os senhores, professor Moisés, que tem milhares de contatos pelo WhatsApp, como é trabalhoso fazer a seleção do que eu devo me interessar ou não, porque normalmente não tem descrição nenhuma, é uma preguiça, e as crianças, nesse particular, são extremamente preguiçosas, não gostam de escrever, mas as coitadas, de certa forma, têm até razão. Moramos no Brasil, o país que tem uma das piores educações do planeta. Meus amigos, gestores do Recôncavo, eu sempre estou puxando a orelha dos senhores. Os senhores devem se sentir sempre muito frustrados em entrar mandato e sair mandato, e a educação continuar sempre ruim. Normalmente os gestores brasileiros não contribuem nada para que a educação melhore um pouquinho. A nossa educação, de forma geral, é muito ruim, e a gente precisa de pessoas inteligentes que mudem essa triste realidade.
A educação é tudo, é o pilar da nação. Se você educa alguém, essa pessoa no futuro vai conseguir trabalho, essa pessoa no futuro vai se transformar num adulto bem sucedido, vai amar muito mais, vai ser menos violento, não vai ser violenta. Eu acredito que a educação é tudo. Inclusive, sem educação, como é que a pessoa vai ler a Bíblia, que é um livro que eu recomendo a todos os brasileiros que leia todos os dias. Mas nós temos um ouvinte, Léo Mateol já me deu o sinal, temos um ouvinte. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Me parece que a ligação caiu. Desculpa aí. Eu acabei até demorando um pouquinho de atender a ligação, porque eu estava concluindo o raciocínio, mas você que ligou, por gentileza, ligue de novo. E se você quiser dar uma opinião, se até você achar que eu exagerei em falar que as nossas crianças são muito mais educadas, eu estou aqui para ouvir você. Afinal de contas, a minha opinião não é a opinião definitiva, mas, obviamente, é o que eu vejo no convívio diário com muitas crianças em todos os lugares. Particularmente nessa questão de se achar o máximo, de se achar que é capaz de, inclusive, tomar decisões sem a ajuda dos adultos, e algumas são frustrantes, levam a criança que, nesse particular, não tem inteligência, a usar drogas, a usar cocaína, maconha, crack, álcool, drogas, não importa que seja lícita ou não, droga de nenhum tipo serve, e aí se prejudica. Se ouvir o conselho, a recomendação da pessoa mais velha, consequentemente da pessoa que tem uma idade mais avançada, a opinião vai ser sempre muito bem equilibrada. Mas o ouvinte retornou a ligação. Bom dia. Eu estou falando com Dona Dete. Zete, né? Dona Dete. Ô, Dona Dete, a senhora fala da cidade de Tato Pereira e Carlos Pereira, Cachoeira. O que é que a senhora tem para nos acrescentar, Dona Dete? Obrigado. Dona Roquelina. Tá certo. Sim. Sim. A senhora tem uma memória boa, lembrou de todo mundo. Desde os 7 anos a senhora ouve a Rádio Vox. E agora tem 58 anos. Tá certo. Já ligou outras vezes. Ah, eu lembro. A senhora me fez um convite para eu visitar a Cachoeira. Claro. É verdade. Ah.
Não fala isso no ar não, Dona Dete, não pode não. Isso é coisa de antigamente, hoje não pode mais nem tocar as mãos nas crianças. Tá certo. Ah. Tá certo. Mas cuidado, não divulgue, não fale muito isso por aí não, viu? Até uma criança pode denunciar a senhora. Infelizmente. Não vai não, né? É verdade. É verdade. Tá certo. Muito obrigado pela participação. Quando quiser ligar, fique à vontade, viu? Ô, Nordeste, muito obrigado, viu? Eu fiquei até emocionado com tantos elogios. Muito obrigado. Na verdade, Dona Dete, eu sou uma pessoa que falo no rádio porque Deus me concedeu o privilégio de falar as palavras mais corretas em muitos momentos. Obviamente pode ser que, até pela minha condição humana, em algum momento Deus diga assim, vou deixar ele se conduzir, e aí pode ser que a minha opinião não seja mais adequada. Mas geralmente a minha opinião é ótima porque não sou eu que falo, é Deus que fala por mim. Tá certo. Muito obrigado. Bom dia para a senhora. Que Deus abençoe. O professor Moisés estava com muita atenção ouvindo uma ouvinte da Rádio Vox, que, como ela mesmo relatou, ouve esta emissora há meio século. Praticamente, ela nasceu ouvindo a Rádio Vox e o faz até hoje, e disse que ouve a programação da emissora porque a programação da emissora é de qualidade. E entre os grandes radialistas desta emissora, ela citou o professor Moisés, que a rigor, diante dos monstros que existem aqui na Rádio Vox, no que diz respeito à radiodifusão, o professor Moisés é apenas um aprendiz, né? Nós temos aqui Gilberto Franco, até recentemente, Moisés Azevedo, entre outras autoridades do rádio da Bahia, e todos eles são pessoas que contribuíram para esta história maravilhosa da Rádio Vox, que até recentemente tinha a direção de Jorge Ômega, do Grupo Ômega. Agora a direção é da CEADEB Comunicação, que é, a rigor, a Assembleia de Deus, com o comando aí do pastor Valdomiro, uma pessoa, obviamente, para ocupar a posição que ele ocupa, inspirada por Deus também, assim como o professor Moisés. Todos nós que fazemos o nosso trabalho com proficiência, com um talento, pelo menos que desperta nos ouvintes respeito e admiração, todos nós temos que ter esta ajuda
divina, sem a qual não somos nada. Por sinal, eu só estou falando na Rádio Vox porque eu tenho muita fé em Deus e sei que Ele me ajuda a ser inteligente em muitos momentos. E neste momento, para ser inteligente com esta queridíssima ouvinte de Cachoeira que ligou e falou tão bem do professor Moisés, eu só tenho que desejar à senhora muitos anos de vida para continuar ouvindo essa emissora e no futuro repetir os elogios ao professor Moisés, que precisa, obviamente, como todos nós, ter o reconhecimento do seu trabalho para que continue fazendo ainda melhor. Muito obrigado, minha queridíssima ouvinte. Tenho a certeza que a senhora me deixou ainda mais feliz. O professor Moisés já é uma pessoa feliz, ficou ainda mais feliz com as suas palavras sensatas, honestas, mas acima de tudo justas, porque, como sempre falo, quem está aqui guiando a minha fala é o Criador do Universo e, portanto, não poderia ser diferente. Tem que ter muito talento, porque Deus é o talento ao extremo. Meu queridíssimo Léo Mateó, está no ar? Não, fora do ar. Eu falo daqui a pouco, Deixa eu só concluir aqui o raciocínio, que eu já falo com minha amiguinha Lena Alves, que nos ligou e já converso com ela fora do ar. Guto Materiais para Construção está também nos apoiando. Só Limpo, que agora é Supre Ambiental. Conexão Jeans, Maju Folheados, Óticas Vanderlei Teixeira, Stephanie Joias, Roupa Nova, Nego da Farmácia, são as empresas que nos ajudam aqui. Todo domingo a gente está falando dessas empresas com bastante detalhes e elas são empresas conhecidas da cidade de Cruz das Almas que também patrocinam as palestras do professor Moisés. Esqueci das Óticas Vanderlei Teixeira. Não, falei, Óticas Vanderlei Teixeira, inclusive essa semana estive lá e fiz a manutenção grátis do meu óculos, substituí as borrachas e lavei com infrassom. O óculos ficou bem melhor e você pode ir lá na Avenida Alberto Passo fazer esse procedimento. Já na Supre Ambiental, telefone 3621-6210, antiga Só Limpo, você solicita limpeza da sua casa ou comércio, inclusive o orçamento é de graça. Na Stephanie Joias, você compra joias belíssimas pelos menores preços do Recôncavo. As joias da Stephanie Joias são de alta qualidade. Tem também produtos que se encaixam no seu poder aquisitivo. A verdade é que lá você vai ficar extremamente satisfeito com os produtos, atendimento e as condições oferecidas para você pagar. Meu amigo Nego da Farmácia, proprietário das farmácias Cruz das Almas, farmácias que há muito tempo ajudam o morador da cidade universitária, a cidade de Cruz das Almas. A Roupa Nova, todo mundo já sabe, lá vende roupas belíssimas, Lacoste, grifes de todos os tipos. O único lugar que eu conheço que vende grifes no Recôncavo. E nós temos também Guto Materiais para Construção, que tem sempre uma promoção para vender material de construção, bom para construir, bom para reformar. Agora às 10 horas e 58 minutos, eu vou dar uma dica rápida ao empresário para concluir mais um programa. Professor Moisés Explica, que é um programa que, inclusive, que eu pretendo fazer no futuro de segunda a sexta, todos os dias, durante 1 hora. Esse programa não tem notícias, é um programa que motiva, que dá conselhos, que explica o comportamento humano, que dá dicas para os empresários. Seria bem interessante esse tipo de programa. Acredito que no rádio da Bahia, talvez até no rádio brasileiro, não exista programa desse tipo. Eu não conheço nenhum programa que seja feito da forma como eu faço. Por isso eu quero fazer esse programa todos os dias, de segunda a sexta, 1 hora, no futuro. E vou continuar sem dar notícias, como normalmente é feito nos programas jornalísticos, até porque esse programa não é jornalístico. Agora, quando acontecer
algum fato que mereça uma análise mais detalhada, o farei sim, porque aí eu tenho que deixar as pessoas com mais entendimento sobre algo que está no noticiário naquele momento. Por sinal, por falar em noticiário, eu estou aqui olhando o Jornal à Tarde rapidamente, o de hoje, 22 de fevereiro, estou com o Jornal à Tarde também de sábado, mas estou vendo aqui que Carnaval de Salvador terá novo modelo de negócio. É uma festa que tem aqueles que não gostam, tem aqueles que gostam, mas a verdade é que o Carnaval, como eu já falei, é uma festa que atrai divisas, traz muitos turistas e pessoas que acabam até se apaixonando pelo estado, pessoas até ricas muitas vezes que passam até a morar aqui em definitivo, pela paixão despertada por esta festa, que é uma das maiores festas do planeta. Olha, dentro de uma empresa é importantíssimo que o empresário capacite o seu funcionário com palestras sempre que possível. Recomendo pelo menos 2 palestras, uma no primeiro semestre, outra no segundo semestre. O Brasil está cheio de grandes palestrantes, principalmente o eixo Rio-São Paulo. A Bahia não tem tantos palestrantes assim, mas o professor Moisés pode atender você no 8175-5172, o DDD é 75, e ministrar uma palestra para os seus funcionários, uma palestra que vai tratar de motivação e principalmente relacionamento dentro da empresa, para que as pessoas rendam mais, produzam mais. Quem trabalha dentro de uma empresa tem que render mais, cada vez mais, produzir mais, cada vez mais. Quem vai ganhar é você também, porque com certeza essa empresa vai ter vida longa e o seu salário será garantido. É ele que permite a você fazer tantas coisas como colocar comida na sua mesa e viver momentos inesquecíveis, como certamente quase todo mundo deve ter vivido neste carnaval. Se não foi na festa em si, foi numa praia, foi até em casa, usufruindo dos dias de descanso por causa do momento momesco que todo o Brasil viveu neste mês de fevereiro. Professor Moisés se despedindo, retorno na próxima semana com mais um programa Professor Moisés Explica. Que Deus abençoe os lares da Bahia e do Brasil.